Com justificada alegria que iniciamos mais este encontro fraterno, esta série de palestras que são promovidas pela Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, com palestrantes convidados em nossa casa. Então, nós vamos de imediato convidar os irmãos para unirmos os nossos corações, as nossas mentes e nos dirigirmos a Deus. Senhor, estamos felizes por podermos desfrutar esta oportunidade que Tu nos renovas. Te agradecemos por estes momentos. Serão momentos de reflexão, de aprendizado, pois procuramos desfrutar os recursos que Tu nos estendes para ampliar o nosso entendimento, aguçar a nossa sensibilidade em torno de questões tão relevantes para a nossa ascensão, o nosso progresso espiritual. Abençoa o nosso propósito. Abençoa os bons amigos espirituais que sustentam o nosso trabalho em Teu nome. As bênçãos do Cristo que nos envolvem. Que esses momentos transcorram com harmonia e paz. E faça-se a Tua vontade. Que assim seja. Que assim seja. Meus irmãos, estamos tendo a oportunidade de nos reencontrarmos. Saudamos os irmãos que estão pela primeira vez conosco. Sejam muito bem-vindos todos. Bem-vindo Paulo Rogério, presidente da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Nosso irmão José Arthur Bock, vice-presidente da nossa casa. E muito especialmente o palestrante da noite, nosso irmão Paulo Renato Goulart, da Associação União Espírita Porto Alegrense, a quem temos a alegria de abraçar mais uma vez, retornando à nossa casa, para conduzir as nossas reflexões desta noite, em torno do tema Família, Desafios e Soluções numa abordagem espírita. Ao iniciarmos este encontro, eu vou passar a palavra ao Paulo Rogério para que ele nos transmita aí uma mensagem, um convite. Boa noite a todos. Agradecendo a presença de vocês aqui, só um breve recado. Na semana que vem, no sábado, dia 17 de outubro, a MERGS estará promovendo o 3º Congresso de Dependência Química à Luz da Espiritualidade. Um congresso aberto ao público em geral, as pessoas interessadas em refletir um pouco sobre essa temática, né, com nossos convidados, nossos palestrantes. Um congresso de um dia só, vai começar sábado pela manhã, em torno de 7h45, a abertura e credenciamento, e vai se estender até às 18 horas. Estão todos convidados, estamos com as inscrições abertas pelo nosso site, o site da MERGS, www.amergs.org. Okay? Muito obrigado, um ótimo evento para nós. Então, passamos a palavra ao nosso palestrante, o Paulo Renato. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de nosso Mestre Jesus nos ilumine a todos nesse momento. Então, o nosso tema é família. Todos nós pertencemos a uma família, né? E a gente sabe as dificuldades que a família humana está enfrentando. E, naturalmente, as nossas famílias também estamos inseridos nesse contexto. As dificuldades, os desafios da família, especialmente nesse momento, né, de transição que se acentua, né, os valores que são colocados, a nossa avaliação, né, a nossa decisão de que caminho nós devemos seguir. Então é um momento assim extremamente delicado. A espiritualidade nos fala isso através da literatura, de Valdo Franco, Manuel Filomeno de Miranda especialmente, né? Que nós estamos realmente vivendo os dias graves do Senhor. Até o Bezerra de Menezes tem essa fala, os dias graves do Senhor, que estão lá no Evangelho, em que o joio e o trigo estão colocados à nossa frente. E nós estamos nessa condição de fazermos essa seleção. O que nós queremos da nossa vida? Para onde a gente quer ir, né? Então, com esse tema hoje, a gente tem essa pretensão de nós pensarmos um pouquinho sobre essa questão da nossa família, da família consanguínea
a qual nós pertencemos, e naturalmente a família humana, né, que também nós pertencemos. Então o apóstolo Paulo, no versículo 44 do capítulo 15 de sua primeira epístola aos Coríntios, asseverou convincente: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Impressionante Paulo, né, há tanto tempo atrás, fazer uma colocação assim. E o Emmanuel vai dizer o seguinte, ó, nessa preciosa síntese, encontramos no verbo semear a ideia da evolução filogenética do ser, e dentro dela o corpo físico e o corpo espiritual como veículos da mente em sua peregrinação ascensional para Deus. É a história evolutiva da humanidade, né? Em corpo físico, nós como sementinhas somos lançados à terra. A gente vai assimilar os nutrientes que a terra nos oferece, nas experiências múltiplas, né? E aí desencarnamos em corpo espiritual, em nosso perispírito. E assim vamos lastreando essa história filogenética da humanidade, né? E no processo, o desenho nos mostra mais ou menos isso, a gente vai se verticalizando em direção a Deus, que é a nossa caminhada, né? Então nós estamos aqui de passagem, isso é uma coisa importante da gente pensar. Nós somos criaturas que estamos na Terra de passagem, estamos assimilando o que a Terra nos oferece em termos de possibilidades de crescimento espiritual para outras instâncias evolutivas. Então é importante a gente pensar nesse sentido, né? Que a Terra realmente é uma escola e ela nos oferece um contingente limitado de possibilidades de experiências que, quando assimiladas essas experiências, nós nos emancipamos para outros orbes das casas do Pai, como coloca o Evangelho, né? Então somos cidadãos universais. O Espiritismo mostra que a vida terrestre não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Falar no Evangelho, capítulo 2, no item 7. Então, nós somos cidadãos universais, que estamos aqui na Terra, colhendo essas experiências, e como somos seres coletivos, né, nós nos grupamos em famílias. Qual é o nosso endereço cósmico? Eu trouxe para nós essa reflexão, para a gente pensar um pouquinho qual é a nossa procedência cósmica. Porque às vezes a gente se limita, né? A gente fica limitado a um processo realmente muito pequeno de percepção da vida, e nós perdemos esse sentido de conjunto, esse sentido de grandiosidade que é a vida. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, na ciência, né, com o telescópio espacial Hubble, que a NASA lançou em abril de 1990. Interessante porque os cientistas colocam que esse telescópio Hubble, para nós, na nossa época, representa o que a luneta de Galileu Galilei representou no século XVII. Nós tínhamos uma visão de que a Terra era o centro do universo, né? O geocentrismo, essa ideia, que predominou um tempo imenso. E as coisas foram se ampliando, e nós chegamos na década de 90, então, com o lançamento do telescópio Hubble, que é de uma família de 4 grandes telescópios espaciais, que faz uma varredura no espaço, utilizando luz visível, luz infravermelha, raios gama e raios ultravioleta, esses 4 grandes telescópios espaciais. Então, nessa varredura do universo que esses telescópios realizam, nós chegamos ao entendimento, esses cientistas, né, de que eles conseguem, a partir desses artefatos espaciais, ampliar, né, o sentido de grandiosidade do espaço, aquilo que esse telescópio e essa família de telescópios podem, digamos assim, alcançar, um quadrado aproximado de 3 milhões de anos-luz. 3 milhões de anos-luz. Né? Essa varredura que esses telescópios espaciais realizam, utilizando essas luzes que nós falamos, luz visível, infravermelho, ultravioleta e raio-x, né? São os telescópios de radioastronomia, inclusive, né? Utilizando
os raios-x, raios gama, alcançando 3 milhões de anos-luz. A gente sabe que a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo, né? Então, fizemos uma continha que um ano-luz corresponde a 9 trilhões, 460 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Um ano-luz. Agora, 3 milhões de anos-luz, a gente imagina a distância que esses telescópios conseguem alcançar no universo. E, na verdade, isso é nada, né? Porque o universo é infinito. Na verdade, é uma fração minúscula que a gente já consegue perceber. Há um tempo atrás, nós tínhamos a ideia, inclusive alguns livros da própria Joana de Ângeles traziam essa informação, de que haveria aproximadamente 10 bilhões de galáxias no universo. Hoje, olhem que incrível, né? Porque esses dados eles vão aumentando impressionantemente na medida em que há esse avanço tecnológico, né, desses artefatos que cada vez alcançam uma percepção mais ampla, mais longa. Então hoje já se tem a ideia de que há cerca de 175 bilhões de galáxias no universo, né, que é uma coisa fantástica. A nossa galáxia, a gente tem já conhece alguma coisa, obviamente, né? E se tem a ideia de que tem 200 bilhões de estrelas. Então imaginem onde nós nos localizamos. Nós que somos cidadãos terrenos do planetinha Terra, né? Que cantinho é esse do universo em que nos localizamos, em que nos encontramos? Existe um chamado grupo local de galáxias, também foi percebido e mapeado por esses artefatos tecnológicos aí do Hubble e a sua família, em que há 54 galáxias que foram identificadas por esses astrônomos, né? Deixa eu passei aqui. E que nós estamos observando aqui, ali a Via Láctea e Andrômeda. São os dois pontos gravitacionais mais potentes em que giram pequenas galáxias, chamadas galáxias anãs, giram em torno dessas duas. Então essas duas galáxias, deixa eu ver aqui direitinho, elas são dois pontos extremamente potentes em termos de gravidade, em função do tamanho delas, e giram em torno delas outras galáxias anãs, compondo 54 galáxias, né? E vamos chegar finalmente na Via Láctea. Estou mostrando isso para a gente ter essa ideia de que nós vivemos num universo infinito e que a nossa tecnologia consegue já perceber, imaginem, em torno de 175 bilhões de galáxias, né? Nós participamos da vida de uma dessas galáxias, que é a Via Láctea, né? Então essa aqui é a nossa galáxia. E olhem onde está o nosso Sol. Um dos braços da galáxia está o nosso Solzinho com sua família de planetas, em que a Terra é um desses planetas. Nós vivemos no planeta Terra. Estamos sozinhos no universo? Será que só a Terra é habitada? Não tem como, né? É impossível a gente pensar desta forma. Tanto que Jesus já colocou, né, que há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, nós temos ali 100 bilhões de estrelas, mais ou menos a nossa galáxia, né? Tem um raio de 50 mil anos-luz, ou seja, o diâmetro da galáxia é de 100 mil anos-luz. Se nós pegássemos uma nave que viajasse à velocidade da luz, levaríamos 100 mil anos-luz só para percorrer o diâmetro da galáxia. Né? Então, imaginem o que significa isso. Essa distância fantástica. E o nosso sistema solar, ali a nossa casa planetária, né? Vejam que a Terra é o terceiro planeta em ordem de afastamento do Sol. E olhem o tamanho da nossa Terra. Né? Uma bolinha, se a gente comparar com Júpiter e Saturno, é algo assim extremamente diminuto. E quando a gente olha essa bolinha e a gente pensa nas guerras, nos conflitos, a gente pensa no orgulho da criatura humana, no egoísmo do ser humano, né? O egoísmo que gera isso que a gente está vendo no nosso planeta, né? A gente fica pensando, meu Deus, mas como pode isso? Como pode uma coisa desse tipo ocorrer? O que leva o ser humano a isso, né? Quando a gente amplia a nossa visão em termos de universo, isso fica uma coisa completamente absurda. Mas é o nosso estágio de evolução, estamos vivendo nessa condição ainda.
Ali está a nossa Terra. Eu coloquei só para a gente ter uma ideia, o Sol, a Terra está distante 150 milhões de quilômetros do Sol. A luz solar leva 8 minutos e 33 segundos para chegar até a Terra, viajando naturalmente a 300 mil quilômetros por segundo, né? Então, são coisas grandiosas, né? Que a gente olha assim, meu Deus do céu, e eu me acho tão importante, eu me acho melhor que as outras pessoas, né? Não é uma coisa estranha isso, né? É bem estranho, mas é próprio do ser humano. Nossa casa, escola planetária. Que coisa linda o nosso planeta, né? Coisa maravilhosa que é o nosso planeta. E como a gente tem maltratado a nossa terra. A nossa casa, porque a terra é a nossa casa. A gente tem maltratado muito a nossa casa. E por que a gente tem maltratado tanto o planeta terreno? A doutrina espírita nos coloca isso, Kardec coloca com clareza, né? Porque predomina ainda o orgulho e o egoísmo. A gente quer extrair tudo que o planeta tem em favor pessoal nosso, em detrimento de todos os outros. Sem pensarmos, inclusive, nas gerações seguintes, os nossos netos, os nossos filhos, antes até, né? Então, tudo isso em função do orgulho e do egoísmo do ser humano. E nós nascemos onde? Nascemos no planeta Terra, nós somos procedentes do universo, né? Todos nós somos procedentes do universo. A nossa casa maior é o universo. Mas, em função do nosso grau de evolução, por um processo de sintonia, nós estamos residindo na Terra. E quando vamos reencarnar, todos nós que aqui estamos, nós reencarnamos na América do Sul. Acredito que todos que estamos aqui, né? No Brasil, o Brasil tem 47 unidades federativas, se eu não estou enganado, né? 46 mais o Distrito Federal. Reencarnamos no Rio Grande do Sul, né? 27, desculpa, exatamente, 27, não 47, 27. E nós reencarnamos no Rio Grande do Sul, num dos 500 ou 497 municípios que tem o nosso estado, né? A gente reencarnou num deles. Nós reencarnamos em Porto Alegre, a maioria provavelmente que está aqui presente, né? Uma força nos atraiu para esse processo. Mais ainda, nós temos um endereço certo aqui na Terra quando vamos reencarnar. A gente reencarna no endereço certo, numa rua, com um número, tudo certinho. O que nos levou a isso? O que nos atraiu para esse endereço certo? A sintonia, né? Então, cada mundo possui o campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio no teor de força gravítica em que se equilibra. Isso é uma fala do instrutor Albério no livro Nos Domínios da Mediunidade. E cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental na esfera de criaturas a que se emana, em obediência às suas necessidades de ajuste ou crescimento para a imortalidade. Então não há acaso, queridos. A gente às vezes pensa ou ouve, ou talvez tenhamos nós falado em algum momento que a gente não queria ter nascido naquela família. Não, nós não queríamos, nós imploramos talvez, né, para nascer naquela família. E mesmo que não quiséssemos ou não tivéssemos implorado, a lei de atração, a lei de sintonia, em função das nossas escolhas, das nossas atitudes, do nosso relacionamento, do relacionamento interpessoal, que determinou esses laços, nessa força potente que é a sintonia, e fomos atraídos para aquele grupo, porque é com aquele grupo que nós precisamos estar agora, nesse momento, experienciando, aprendendo, crescendo, desfazendo elos negativos, construindo outros elos, né, de amor, de relacionamento positivo. Então é um processo natural, é a lei de sintonia. Não estamos ali por acaso. Aliás, como a gente sabe na doutrina espírita, não existe acaso, né? Existem leis perfeitas. E em função disso nós reencarnamos na nossa família.
Somos, pois, continua o instrutor Albério dizendo, vastíssimo conjunto de inteligências sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo constituído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. Somos mais de 7 bilhões de habitantes na Terra, encarnados, né? O Emmanuel nos fala algo em torno de 22 bilhões de seres, né? E esses 22 bilhões de seres, 7 encarnados na Terra, aqui, naturalmente na crosta terrestre, nós temos planos que são circunscritos, né, a crosta terrestre, que vão se expandindo para cima num processo de sutilização, e temos campos vibratórios que estão no interior da crosta, subcrostal, né? Então, imaginem, porque tudo isso está relacionado com o nosso padrão de evolução. O que determina a nossa saída do planeta, para onde nós vamos no processo de desencarnação, é exatamente o peso específico de nosso perispírito, como fala o Kardec na Gênese. Esse peso específico, ele é o resultado das nossas ações, das nossas virtudes, das nossas dificuldades, dos nossos vícios. Então, se o peso específico é muito denso, a gente tende a descer, né? Se ele se sutiliza, nós tendemos a subir. Naturalmente, isso numa visão, numa busca de entender isso didaticamente, porque não há subir ou descer no universo, né? Somente com relação à Terra, a gente está falando nesse sentido. Mas então tudo depende de nós, da nossa vivência, da nossa condição espiritual, do que nós estamos realizando, das nossas escolhas. Isso tudo vai determinar a nossa condição ao desencarnarmos e para onde nós vamos. Sempre em função da lei de sintonia. Nós estaremos sempre com aqueles que estão, de alguma forma, em afinidade conosco, né? Exatamente pela lei de sintonia. Então é nós que escolhemos o bem ou o mal, nós é que escolhemos a nossa vida, a nossa existência, porque de acordo com as nossas escolhas, nós estamos plasmando o nosso destino. A gente sabe que quando pensamos e quando estamos agindo, existem outras estruturas que transcendem a nossa capacidade de percepção dos 5 sentidos que estão ocorrendo conosco. Nós estamos construindo através do pensamento, e esse pensamento ele vai se moldando, vai se plasmando no fluido cósmico universal, né? E se tivéssemos a possibilidade de percepção espiritual, nós estaríamos vendo essas formas de pensamentos, que são dinâmicas, né? Quando a gente tem, por exemplo, alguém que deseja matar uma outra pessoa, nós estamos idealizando isso no campo mental. E os espíritos estão percebendo isso. Então nós atraímos os espíritos de acordo com aquilo que nós estamos pensando, com o que está se volatilizando de nossa mente, nosso pensamento e os nossos sentimentos. Então somos verdadeiramente, né, aqueles que plasmamos o nosso próprio destino, somos nós, ninguém mais. Ninguém mais é responsável pela nossa felicidade ou nossa infelicidade, né? Chegamos finalmente na nossa família, nesse grupo maravilhoso que é a nossa família, né? Que é o convite de Deus ao nosso coração para a gente aprender a amar, para a gente desenvolver esse sentimento de fraternidade, esse sentimento de amor no nosso coração, que tarda tanto a chegar em nosso coração, né? E somente na família, na medida em que a gente vai aprendendo essas lições que a família no dia a dia nos traz, nos convidando à tolerância, ao exercício da compreensão, do amor, da fraternidade, é que nós vamos criando condições para que o nosso mundo verdadeiramente alcance essa condição de mundo de regeneração. Então isso é uma construção nossa, é uma construção individual. E a gente vai refletir um pouquinho aqui da responsabilidade dos pais, da responsabilidade dos cuidadores, dos educadores, né? Que estamos com pessoas que foram desconfiadas de alguma maneira, né? Para a gente rever situações do passado que nós não lembramos, mas que sentimentos, emoções indicam o que nós fizemos no passado, quais foram os relacionamentos que nós tivemos em nosso passado, porque o passado está no nosso presente, nos convidando aos ajustes necessários para que a gente alcance, né, essa harmonia, esse equilíbrio que todos nós desejamos.
alicerce da civilização. Isso é uma fala do Emmanuel, que eu acho incrível. Ele considera a família como alicerce da civilização. Então, de todas as associações existentes na Terra, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. De semelhante agremiação, na qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Vejam, alicerces da civilização. Então, esse tecido social, esse macro tecido social, ele é resultante, né, dos tecidinhos minúsculos que nós estamos a cada momento, né, trabalhando em nossa família. Isso que a gente faz em família vai se projetando no campo social. O nosso filho que nós educamos, a gente vai educar para a sociedade, porque ele vai atuar na sociedade. Ele vai ser um bom cidadão ou um mau cidadão. Os exemplos que nós damos em nosso lar para os nossos filhos serão transferidos depois para a sociedade, por esse mesmo filho, para o bem ou para o mal, né? De acordo com aquilo que nós estamos oferecendo. E é importante a gente perceber que muito mais do que falar, do que dar a educação formal, né, ou mesmo até a educação moral mais falada, né, que a gente leva na evangelização, a gente trabalha as crianças de alguma forma, orientando, e a orientação se dá na fala, mas o que tem peso fundamental é o exemplo, é o nosso exemplo. Porque quantas vezes a gente diz para um filho coisas simples, coisas banais, né? Quando atende um telefone, fala que eu não estou, né? Coisas desse tipo. Então a criança vai aprendendo essas questões que o adulto já enraizou de alguma forma, né? Esse jeitinho brasileiro, que o pessoal fala em jeitinho, a gente sempre tem uma forma, né, de escapar dos compromissos ou coisa nesse sentido. Os filhos estão assimilando profundamente isso, sem que nós, muitas vezes, percebamos, que a gente se dê conta disso. Eles estão assimilando. E há uma fase, também sabemos, a psicologia nos fala com clareza, em que a criança é muito mais receptiva, ela é muito mais plasmável à orientação que recebe da família, né? Então, até os 7 anos, especialmente, tem toda essa maleabilidade da criança de assimilar a orientação dos pais. Então, a gente fica imaginando alguém que procede de um passado complicado, um espírito que reencarna com um passado muito complicado, né, de deslizes, de criminalidade, etc. Se ele não recebe uma educação agora que lhe dê um outro parâmetro de percepção, ele tem a tendência de seguir aquelas forças do passado. E a gente sabe também que a partir da adolescência, que esses canais emocionais se dilatam, toda essa experiência do passado, ela vem com muita força, com muita energia, e a criatura acaba assumindo outra vez aquela personalidade. Daí a importância fundamental do exemplo da família, de levarmos os nossos filhos na evangelização, né? Se nós somos espíritas, levarmos na casa espírita, enfim, fazemos todo o esforço possível ao nosso alcance para que se torne essa criatura um cidadão do bem, uma pessoa do bem. Também sabemos com a doutrina espírita que a Terra é o resultado da psicosfera de cada indivíduo. A psicosfera da Terra, que é esse campo maior de energia que caracteriza o padrão evolutivo do nosso planeta, ele é um somatório dos indivíduos que aqui estamos. Então, na medida que nós nos renovamos e que auxiliamos aqueles que estão conosco a se renovarem, ampliando os seus sentimentos de amor, de fraternidade, a gente está fazendo um saneamento da psicosfera da Terra. Nós estamos auxiliando a retirarmos um pouquinho de poluição dessa psicosfera, desses pensamentos que nos caracterizam ainda, né? Então, é uma responsabilidade muito grande dos pais. O período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas. E os pais espíritas cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa de lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. Imaginem
Às vezes eu fico pensando nisso. O sofrimento para nós mesmos, se nós tratarmos com indiferença um filho, e esse filho descambar para um lado negativo. Imaginem que nós estamos discutindo a questão da maioridade penal, não é isso? Por que isso está acontecendo? Por que a gente está discutindo essa questão? Porque falta educação em casa. Pelos delitos, exatamente, mas por que essas crianças, esses jovens, descambaram para o delito? Cópias, às vezes, da própria... Cópias, às vezes, da própria família. Porque a família não está dando a orientação necessária, né? É o descaso, é o abandono que está ocorrendo nesse sentido. A gente não está tendo essa dimensão da nossa responsabilidade como educadores. E da nossa responsabilidade como alguém que está servindo de espelho, né? Alguém que está servindo de modelo. Porque nesses primeiros anos nós somos realmente os modelos para os nossos filhos, né? Então a criança vai ser uma cópia disso e vai realizar lá fora o que ela ouve dentro de casa. Se nós somos educados, se a gente não fala palavrão, né, aquelas coisas que às vezes a gente se perde um pouquinho, às vezes a gente liga a televisão e a televisão passa a ser a orientadora dos nossos filhos, e aí a gente dá uma olhadinha na TV, na programação da televisão, dos filmes, das telenovelas, e a gente vê que não são bons orientadores. Não são para nós. Imaginem para os nossos filhos. Tá? E quantas vezes a gente libera completamente, porque também nós estamos na frente da televisão o tempo inteiro, né, sem termos um critério, um crivo de avaliação, se aquilo ali realmente nos convém em termos de crescimento espiritual, ou se a gente está naquela linha de deixa a vida me levar, né? Porque a gente pode deixar a vida nos levar ou a gente buscar uma condução mais elevada. Quando a gente tem uma perspectiva, quando a gente tem um objetivo muito claro, nós caminhamos em direção àquele objetivo. Quando nós não temos, nós somos como uma folhinha ao sabor dos ventos e somos levados. E infelizmente no nosso planeta, no padrão evolutivo em que nos encontramos ainda, esse ser levado não é uma coisa boa, não. Porque nós somos levados por correntes negativas. Correntes que predominam ainda o lado negativo, o lado do vício, de toda forma, né, que vai nos levar a muita dor, a muito sofrimento. Então nós somos os construtores da nossa vida. Nós somos os construtores do nosso destino, de acordo com as nossas escolhas, com o que nós estamos pensando, com o objetivo que nós temos para a nossa vida, com um somatório de objetivos, né? Nós estamos construindo o nosso destino de felicidade ou de desdita de infelicidade, né? Tudo depende de nós, das nossas escolhas. Deve nutrir-se o coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. Com a fé em Deus. Nós observamos tantas vezes, né, as crianças, os jovens descambando para o lado dos vícios e muito frequentemente para o vício das drogas, né? O Paulo está falando do seminário agora também. Então, só para a gente pensar um pouquinho, por que a criança é conduzida, é levada, que força é essa que conduz esse jovem a buscar, a consumir drogas, né? Maconha, seja o que for, o crack, que é uma coisa terrível, né? Por que isso? Vazio. Porque é um vazio interior. E esse vazio é a ausência de Deus. É a ausência de Deus em nós. Porque nós estamos olhando muito para fora, nós estamos muito nesse movimento do ego, do personalismo, porque o modelo que vigora no nosso mundo ainda é estruturado nessa condição, para fora, né? Da materialidade, de buscarmos coisas externas, conquistas de coisas externas. Mas a matéria tem essa característica de transitoriedade. A matéria não é perene, não nos traz segurança, não nos basta. E a gente está sempre querendo trocar, né? Trocar coisas, sempre uma coisa nova. Objetos de toda ordem, inclusive nos relacionamentos. Porque se os relacionamentos estiverem pautados nessa questão material, a gente está sempre querendo trocar o parceiro, a parceira, ela não nos basta. Se nós não buscarmos o Deus em nós, esse Deus interno, a gente não se basta.
A gente não consegue uma harmonia e um equilíbrio. Então a vida passa a ser o que nós vemos. Essas questões todas, né, materiais, essa sucessão de coisas, sempre em busca de novidades de toda ordem, porque falta Deus em nós. Então o jovem que não teve essa estrutura, essa família que lhe ofertasse essa condição de buscar Deus, a família que busca Deus, os pais que estão buscando Deus, o jovem vai sentir esse vazio interior. E ele vai em busca de outras coisas, de novidades. Dentre elas, naturalmente, as drogas, né? Porque não falta a oferta do que é negativo, do que é ruim. As drogas, por exemplo, estão nos colégios, nas portas dos colégios, né? Os traficantes, etc. Mas se a criança tem essa estrutura, se o jovem tem essa estrutura de amorosidade dos pais, essa estrutura do Deus interno que foi passada para ele sentia fé em Deus, confiança em Deus, esse sentimento de que existe um Deus maior que coordena todas as coisas, que nós estamos mergulhados nessa substância viva da mente divina, como diz o André Luiz, né? Então a gente, meu Deus, tudo é perfeito, né? A dor que eu sinto hoje é resultado de alguma coisa negativa, algum processo, ou mesmo algo que está me convidando a uma transformação, a um crescimento espiritual. Então não é um castigo, não é nada ruim. Tudo que vem para a nossa experiência é para o nosso bem, para o nosso crescimento. E a criança que nasce numa família com bases cristãs, vai sentir essa presença de Deus dentro dela. E isso vai lhe dar a segurança para ser um cidadão equilibrado, um cidadão moralizado, né? Que vai contribuir para essa transformação que nós estamos vivendo em nosso mundo. Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem a mesma porta larga para os excessos de toda sorte que conduzem ao aniquilamento e ao crime. Então o processo de evolução ele se dá por condicionamentos, né? Nós vamos nos condicionando a determinados comportamentos. São reflexos condicionados. A gente se condiciona. Então, se a gente recebe alguns exemplos na família, a gente vai, de tanto aquilo bater em nossa mente, em nossa reflexão, a gente acaba adotando aquele comportamento. A gente acaba adotando aquele comportamento. E como é que nós vamos transformar isso? Como é que a gente transforma? Né? À medida que a gente vai ampliando a nossa percepção, à medida que a gente vai entendendo o que é o universo, o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, qual o significado da nossa vida, quando a gente vai entendendo e assimilando essas questões, a gente vai fazendo escolhas lúcidas, aí sim, escolhas claras e lúcidas, porque vamos percebendo que essas escolhas vão nos conduzir ao crescimento espiritual, vão nos conduzir àquilo que todos buscamos, que é a felicidade verdadeira. E que quando nós não tínhamos o entendimento, o significado profundo da vida, a gente buscava em coisas quiméricas. A gente buscava em coisas materiais, em coisas transitórias, que nunca nos bastava. E que trazia frustração, que trazia esse vazio interior, essa ausência de Deus em nós. Então por isso que passar para os nossos filhos essas experiências é a tarefa, sem dúvida, primordial dos pais, né? A presença de Deus, a existência de Deus com essas leis divinas perfeitas que regulam todo o universo. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesma em reencarnações passadas. A lei de ação e reação, né? Então, conforme as nossas escolhas do passado, a gente reencarna com toda uma estrutura nos impulsionando em determinada direção. São as nossas tendências e inclinações de comportamento. Isso ocorre no indivíduo e se apresenta muito cedo na criança, esses impulsos que a criança traz, como consequência do passado, das suas escolhas, né? Da sua forma de agir no seu passado. Então, com essas escolhas do passado, dentro da lei de ação e reação, nós reencarnamos com tendências e inclinações em determinada direção. Então, se nós observamos nos nossos filhos tendências e inclinações negativas, nós temos que transmitir aquilo que vai auxiliá-los a transformar essa tendência, essas inclinações. E sem dúvida nenhuma, o Evangelho de Jesus, o Evangelho, esse código divino das leis morais, é o maior presente que a humanidade já recebeu.
E é essa cartilha de emancipação que Jesus nos trouxe para que nós consigamos estruturar esse mundo de amor, esse mundo de paz, de fraternidade. Eu fico imaginando, às vezes, o que será esse novo mundo, né? Essa nova civilização pautada na fraternidade e no amor. Com essa evolução tecnológica, imaginem toda essa tecnologia, toda ela vinculada ao bem, vinculada ao amor, os povos todos num processo de fraternidade absoluto. Imaginem que coisa maravilhosa, né? Nós estaremos felizes em qualquer momento, porque nós estaremos mergulhados numa psicosfera de amor. E essa psicosfera traz elementos que nos estimulam a felicidade. Elementos que estimulam os nossos melhores sentimentos. Então aí sim nós estaremos vivendo num mundo feliz. Esse mundo regenerado certamente é o início de um processo de transformação, mas ele já vai estar pesando mais no lado espiritual positivo, né? Então a gente já vai estar vivenciando essa coisa da felicidade verdadeira, a felicidade que é como nós imaginarmos a presença de um grande amigo, né? Quando a gente vai visitar um grande amigo, uma grande amiga, e a fala, a conversação, ela flui natural, aquilo é maravilhoso, aquele contato. Imaginem isso coletivamente. Só que para que isso ocorra, nós temos que fazer o nosso dever de casa. E o nosso dever de casa é na nossa casa, verdadeiramente na nossa família. Começa na nossa família, tá? Por isso a importância, tanto dessa importância que Emmanuel coloca a família como sendo essa base da sociedade, né? Essa estrutura básica, fundamental da sociedade em que vivemos. Então, se a gente olha a nossa sociedade e observamos esses desequilíbrios, a presença de guerra, de conflitos, de violência de toda ordem, isso fala para nós, para a nossa alma, para o nosso coração, que a gente precisa valorizar mais a nossa vida em família. Nós precisamos amar mais os nossos filhos, nós precisamos compreender mais os nossos companheiros consanguíneos que foram convidados a comporem aquele grupo pela lei de sintonia, como nós falamos, né? E isso é um desafio para todos nós, porque não é muito fácil. Tantas vezes a gente quer sair voando da família, quer sair, meu Deus do céu, não, vou para outro planeta, não? Porque as coisas são difíceis mesmo, são bem complexas, às vezes filhos muito difíceis, companheiros muito difíceis, mas tenhamos assim absoluta confiança em Deus. É o melhor para nós. Essa família que Deus nos confiou, em função das suas leis perfeitas, nos convidam à felicidade, nos convidam à transformação que nos vai naturalmente levar a essa felicidade. Nós estamos exercitando às vezes aquele filho extremamente difícil, exercitando a tolerância, exercitando a compreensão, o amor, porque não é à toa que a criatura está ali conosco naquela condição, nos desafiando à conquista da tolerância, da paciência, do amor. Tantas vezes isso se transforma num conflito monstruoso para nós, mas esse conflito só existe porque a gente não está ainda maduro o suficiente para perceber que nós estamos vivendo num universo onde tudo é perfeito, nada é por acaso, tudo é perfeito. E esse grupo em que nós estamos convivendo, volto a falar porque isso é muito importante, é o mais justo para a nossa condição imediata de evolução. Ali está o nosso desafio imediato de crescimento espiritual, nosso desafio de crescimento espiritual, de evolução, de transformação que nós precisamos alcançar. Nosso raciocínio linear, o raciocínio linear ocidental, muitas vezes não consegue perceber que nós temos milhões de possibilidades, de escolhas em nossas vidas. Mas como nós trazemos condicionamentos do nosso passado, a gente sempre tem a tendência de agir numa determinada direção. E a gente se vê repetindo comportamentos, sai ano, entra ano. Não, é o meu ponto de vista, eu faço assim a vida inteira. Mas é preciso mudar. A vida está nos convidando, com aquela sequência de processos, de comportamentos, de pessoas que estão à nossa volta, a nos mudarmos, a nos transformarmos. E essa transformação sempre deve ser para o melhor
para o nosso crescimento espiritual. Porque Deus não nos pune, a gente sabe disso, a doutrina nos ensina com clareza, Deus não pune, Deus nos oferece sempre a oportunidade para o nosso crescimento espiritual. Então, quando a gente faz uma oração profunda, numa situação difícil que estamos passando, pedindo o auxílio de Deus, às vezes pode vir alguma coisa que parece que está agravando o processo, mas é exatamente aquele instante em que nós vamos sair daquela circunstância difícil. Aquela situação agravada vai fazer com que a gente tome uma decisão que vai resolver o problema. E nós temos que confiar em Deus, confiarmos invariavelmente em Deus. Porque Deus é infinitamente justo e infinitamente bom. Nada que nos ocorra é para o nosso mal. Tudo é para o nosso crescimento espiritual. Quando a gente consegue enxergar a vida por essa ótica, nós mudamos a nossa forma de vida. A gente passa a agradecer a Deus todas as circunstâncias de nossa existência. Todas as dores, todos os problemas, porque tudo isso está concorrendo unicamente para a nossa transformação em direção a Deus. Como filhos pródigos, né? Caminhando em direção a Deus. Então, cada criatura traz o destino que organizou para si mesma em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos pais. E atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, vejam só, então só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas. Vejam que incrível isso, né? Então nós, como educadores, como pais, temos a possibilidade de oferecer esse material sublime, o Evangelho, a doutrina espírita para os nossos filhos, os exemplos que nós passarmos positivos para eles, para que eles consigam se desprender do seu passado, né? Percebendo que existem outras possibilidades. A física quântica nos mostra isso, existem milhões de possibilidades, né? Nós vivemos nessa imensa rede emaranhada em que todos nos conectamos. Muitas vezes a gente pode pensar, não, eu faço assim, ninguém tem nada com isso, eu não estou prejudicando ninguém. Lê do engano, né? Porque a gente está prejudicando, sim. Todo pensamento negativo, todo sentimento de ódio, de rancor, estamos prejudicando. Estamos poluindo a psicosfera do nosso planeta. Estamos agravando a situação do nosso planeta terreno. E daí a nossa grande responsabilidade, não apenas com a nossa família consanguínea, agora ampliando, né? A gente vai ver que nós participamos de uma família. E essa família é a família humana, né? Aqui no planeta, a grande família humana, que está nessa escola terrena. E nós não estamos nessa escola por acaso. Nós estamos todos aqui porque há uma sintonia entre nós. No sentido amplo, há uma sintonia, há uma faixa de criaturas num padrão evolutivo que é própria do nosso planeta terreno. Porque se a gente estiver acima desse padrão evolutivo, a lei de sintonia nos chama para outro orbe da casa do Pai. Nós não ficaríamos aqui. Nós estamos aqui porque aqui é a nossa casa. Aqui é o nosso endereço cósmico. Em razão do nosso padrão evolutivo. Se estamos descontentes com a Terra, nós temos que melhorar muito. Porque melhorados, transformados, com o nosso padrão evolutivo, o nosso tom vibratório mais elevado, isso vai nos atrair para um outro planeta. Talvez a gente decida como Bezerra de Menezes, né, intercedendo junto a Maria, para ficarmos aqui ajudando aqueles que estão ainda no processo lá para trás, né? Mas isso a gente vai ver lá na frente. Porquanto a alma reencarnada terá retomado seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. O Kardec, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz um questionamento aos amigos espirituais, questão 894, se eu não me engano. Ele considera assim que há pessoas que fazem o bem espontaneamente e outras têm que fazer enorme esforço para não realizarem o mal ou não agirem impulsivamente de forma negativa. Depois dessa consideração, Kardec pergunta aos amigos espirituais: quem tem mais méritos? Os primeiros, que fazem o bem sem nenhum esforço, ou aqueles que têm que fazer enorme esforço para não fazer o mal e fazer o bem? E eu pergunto para vocês, quem tem mais méritos? Aquele
Faz o esforço. O que tem que fazer o esforço tem mais méritos. Claro. É isso? Todos concordam? Sim, eu concordo. Mas por que os primeiros não precisam fazer esforço? Que já são pessoas evoluídas. Porque fizeram muito esforço no passado. E aí os amigos espirituais concluem: o bem se lhes tornou um hábito. Então tem mais méritos os primeiros. Porque fizeram muito esforço no passado. Para eles agora é uma barbadinha, não precisa fazer esforço nenhum. Né? Mas fizeram muito esforço no passado. Então tem mais méritos os primeiros. Nós estamos na segunda condição, estamos fazendo esforço, né, para não agir de forma Eu achei errada. que era até natural, né? Sim. Como eles estavam fazendo naturalmente. Exatamente. Talvez eles estão numa... Para eles agora não é necessário esforço, mas eles têm Já fizeram. um lastro de esforço imenso no passado. Por isso o bem se lhes tornou um hábito. Os amigos espirituais respondem nesse sentido. Então vejam, todo o esforço que nós fazemos agora, essa busca de entendimento da vida, essa compreensão das coisas que estão ocorrendo conosco, que a doutrina do Espírito nos traz de forma maravilhosa, né? Isso faz com que a gente vá percebendo que existem outros caminhos e que os caminhos que nos conduzem a Deus são os caminhos corretos que a gente deve buscar. E esses caminhos, quem nos trouxe? Né? Onde estão esses caminhos? Estão lá detalhados no Evangelho. Jesus nos trouxe todas essas lições sublimes para a nossa emancipação espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Então a gente tem que se abrir a esse Evangelho. Por isso que essa coisa da conversão não é só nós entendermos, compreendermos, nós temos um processo de conversão interior. Jesus talvez tenha sido o mais perfeito arquétipo de Deus. Ele veio nessa condição de arquétipo divino, nos falando que nós trazemos um Deus interno também, nos convidando a vibrarmos esse Deus interno em nós. E isso implica em transformação. Né? O Paulo de Tarso, quando ele se tornou Saulo, né? Quando se tornou Paulo, ele fez essa mudança, essa transformação. O Gelson tem um artigo, inclusive, na Revista Espírita, que ele coloca que houve uma morte simbólica do ego, né? Que era Saulo. Ele ficou cego durante 3 dias, né? Ele mudou completamente a vida dele, mudou inclusive o nome. Então surgiu ali aquele que viria a ser o servo de Deus. O servo de Deus. De doutor da lei para servo de Deus. Então isso é um movimento interno de transformação interior e de fazer com que essas estruturas divinas que estão em nós, na forma de sementes luz, elas comecem a vibrar. Vibrar internamente. Esse amor vibrante, esse magnetismo que começa a se irradiar de nosso coração, e nós transformamos a nossa vida. E vamos passando isso para aqueles que estão à nossa volta, especialmente os nossos filhos, a nossa família, né? Isso é uma coisa linda, maravilhosa, e é certamente o grande objetivo que nós trazemos na nossa vida, é essa transformação profunda. Nos primeiros dias do ano 30, diz o Humberto de Campos, no Boa Nova, né? Capítulo 3, antes de suas gloriosas manifestações, Jesus foi avistado no deserto das areias escaldantes da Arábia, aquela região, e ele passou um tempo com João Batista. E dali ele se dirige para Jerusalém, né? E chega no cair da tarde, o autor coloca isso, e ele chega no templo de Jerusalém, o grande templo da cidade, e fica observando aquela suntuosidade toda. E um grupo de pensadores ociosos que estavam por ali tem a atenção chamada por aquela figura, né, peregrino que ali estava. Imaginem que seria Jesus, né? Nós avistamos Jesus nessa condição, sentado ali observando o templo, o magnetismo do seu olhar e tal. Então eles se veem atraídos para aquele peregrino, e o grupo acaba se dispersando, mas um deles, de nome Hanã, que mais tarde seria o juiz inclemente da causa de Jesus, se dirige a ele e lhe diz: Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus responde: ele
Não, imaginem, com todo um orgulho, né? Galileu que faz na cidade, porque Galileu, da Galileia, eram considerados criaturas menores. E Jesus responde com humildade: passo por Jerusalém em busca da construção do reino de Deus na terra. Em busca da construção do reino de Deus na terra. Esse era o objetivo de Jesus, a construção do reino de Deus na terra. E essa construção do reino de Deus na terra, onde vai ocorrer? Vai ocorrer no coração da criatura humana. Essa obra é uma obra divina no coração do ser humano. Esse reino é uma obra divina no coração do ser humano, né? O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. Então vejam, Deus está realizando uma obra divina em nosso coração, desde o princípio. Esse self, né? Esse Deus em nós que trazemos latente em nosso coração. E se a gente imaginar uma sementinha que é jogada na terra, no solo fértil, em que nós colocamos água, em que recebe a luz do sol, essa semente está sendo instigada a desabrochar os seus valores. Vai se transformar naquela árvore vetusta, né? Aquela árvore frondosa. No ser humano não é diferente. Nós recebemos esses raios divinos de Deus, esse sol do divino amor de Deus em nós. Nós estamos plantados simbolicamente na terra, recebendo todos esses nutrientes do que a terra nos oferece em termos de possibilidades de crescimento, mas imprescindimos do nosso esforço para que ocorra essa obra divina. Nós precisamos realizar esse esforço interno, porque na medida em que nós nos esforçamos, nós alinhamos as nossas energias às diretrizes divinas e vamos acelerando o processo da nossa evolução espiritual. Então nós precisamos pensar muito em todas essas questões, precisamos pensar com muito carinho na nossa família, como nós estamos gerindo o nosso processo familiar, como nós estamos olhando os nossos filhos, aqueles que estão conosco, né? Porque essa é a nossa grande tarefa. E na construção desse mundo de amor, desse mundo de luz que nos aguarda, nós temos que fazer a nossa parte. O progresso intelectual, diz o Kardec também na Gênese, realizado até o presente nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. É o que nós estamos vendo hoje, esse avanço tecnológico fantástico, científico fantástico, né? Aí o Kardec conclui: impotente, porém, ele é para regenerá-la. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz e a fraternidade. Então o progresso intelectual, esse progresso tecnológico, marca uma primeira fase geral no avanço da humanidade. Mas ele é impotente para regenerar a humanidade. Só o progresso moral pode regenerar a humanidade. E é fácil de nós entendermos isso. Somente o indivíduo regenerado moralmente, desenvolvido moralmente, é que vai olhar o outro com fraternidade, com amor, que vai perceber as dificuldades do próximo, que não vai explorar o seu próximo, que não vai se utilizar das pessoas à sua volta, né, para a sua promoção em detrimento das necessidades do conjunto. E se nós vivemos num mundo, numa grande família, que é a família humana, nós só teremos alcançado esse progresso quando nos moralizarmos, porque aí todos estarão observando, preocupados com as dificuldades do seu próximo, com os povos diferentes do nosso planeta, né? Então isso é um gigantesco desafio para a nossa evolução espiritual, para nós sairmos desse casulo do egoísmo e nos abrirmos essa perspectiva coletiva em que estamos inseridos. E percebemos que sim, cada pensamento nosso, cada atitude nossa está se mesclando nesse conjunto maior, positivamente ou negativamente, conforme o teor vibratório, conforme a qualidade dessa contribuição que nós estamos ofertando à coletividade, através dos nossos pensamentos e sentimentos. Será ele que deitará por terra as barreiras que separam os povos, que fará caiam os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos que têm por dever auxiliarem-se mutuamente e não destinados a viver os outros. Não é? Nós temos no Centro Espírita, só para nós concluirmos, que já estão, nós temos a evangelização
infanto-juvenil. Isso é um dever sagrado dos pais. E olha que tem pais espíritas que não levam seus filhos à evangelização. Às vezes trabalhador do centro espírita, né? E a gente tem muita responsabilidade. E quando a gente tem esse entendimento, a responsabilidade é maior e a dor é maior em nós, né? Porque a gente não está cumprindo aquilo que já percebemos com clareza, que é a nossa responsabilidade. Participarmos dos grupos de estudos da casa, dos grupos de educação mediúnica, quem já tem essa predisposição, né? De palestras públicas, da fluidoterapia, do exercício da caridade. O exercício da caridade, a gente sabe, como trabalhadores espíritas, que não é apenas ofertarmos alguma coisa para alguém, dinheiro, roupa, etc. Às vezes roupa até, nós estamos abrindo espaço no nosso roupeiro, nos nossos armários, né? A gente também precisa saber o que nos motivou a doarmos aquilo que estamos doando. Mas mais que isso, o exercício da caridade se dá nos relacionamentos, nos nossos relacionamentos. Nós sermos tolerantes, exercitarmos, né, esses sentimentos elevados nos nossos relacionamentos. E é um desafio na nossa família, né, com os nossos amigos, porque nós somos um desafio também. A gente às vezes não pensa isso, mas nós somos um desafio para as pessoas que estão à nossa volta. Quantas vezes nós somos chatos lá na potência enésima, né? Então as coisas são complicadas, nós desafiamos os outros também. A gente não olha, não, meu Deus do céu, eu tenho que ser tolerante com todos. Não, mas olha quantos são tolerantes conosco, né? Para nos aturarem muitas vezes. E aqui uma poesia que eu achei muito linda e própria para nós encerrarmos. Eu não tenho a capacidade do Divaldo, eu vou ler. Então, ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo-o à derrocada moral. Hoje, guardamo-lo na condição do parente difícil, que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva, necessitada do nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe, à custa de lágrimas, o trabalho de reajuste. Ontem abandonamos a companheira inexperiente, à míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência, ora pelos que te perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa todo aquele ou todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E seja quais forem ou quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda a construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. Então, meus queridos, nós esperamos que tenhamos passado uma boa mensagem, que a gente possa refletir nessas questões, porque todos somos membros de uma família, né? Que Deus nos ilumine a todos e obrigado pela atenção. Tivemos então a oportunidade de acompanhar essas belíssimas reflexões, uma realidade tão próxima à nossa,
já que todos nós estamos vinculados a um lar onde compartilhamos experiências e fomos nos identificando à medida que fomos conversando, fomos conduzindo com tanta clareza, com tanta lucidez, esses aspectos tão relevantes da nossa educação conjunta, nessa escola de amor que os nossos lares, embora às vezes não pareçam. Mas o nosso Paulo Renato se dispõe a conversar conosco e por isso nós vamos abrir um espaço aqui para conversarmos mediante as perguntas que os irmãos desejam formular aqui, para continuarmos, não é, esse bate-papo, mas dentro desses pontos de interesse que os irmãos desejarem apontar. Então, nós temos alguns irmãos nossos que estão de posse de prancheta, com material para escrever. Se irmãos desejarem formular alguma pergunta, é só solicitar aí, e nós vamos, então, recebendo aqui as perguntas, encaminhando aí para o Paulo. Temos aqui a primeira pergunta que diz assim: o vazio que leva os jovens às drogas pode ser oriundo de outras vidas? O vazio que leva às drogas pode ser oriundo de outras vidas. A gente tem que pensar que a vida é uma só, né? É um contínuo. Certamente a nossa condição hoje, atual, como nos apresentamos, é somado às experiências da família, processo educacional, tudo isso vai se somando às nossas condições do passado. Então, sem dúvida, tudo isso, né, compõe a nossa personalidade presente, tudo faz um conjunto. Mas é muito significativo o que nós estamos recebendo dos nossos pais hoje, a educação que nós estamos recebendo do nosso lar hoje. Mas sim, trazemos tendências do passado, como a gente falou, tendências e inclinações do passado trazemos sim, sem dúvida nenhuma. Não sei se respondi coisas, se a pessoa entendeu bem direitinho, mas o processo é esse. Tá? Temos uma outra questão. Uma criança que nasce com síndrome de Down tem origem espiritual, resposta em outras vidas, ou só uma questão genética? Olha, não há acaso nas leis divinas, né? Tudo é um somatório de circunstâncias e nós estamos, nesse momento presente, representando aquilo que nós construímos no nosso passado. Então, toda enfermidade, todo problema tem sim origem, né, nas nossas escolhas do passado, se nós já nascemos congenitamente com o processo dessa ordem. Então, sem dúvida nenhuma, é uma questão espiritual que nós trazemos. E que a família está envolvida, né? Não é um processo isolado, é um conjunto daquela família, daquelas pessoas que estão compondo aquele grupo familiar. Outra questão. Como professor, tenho me deparado com a classe docente chamando para si a educação. Professor e educador são coisas diferentes. Qual sua opinião sobre essa questão? Educação. Ensino nas escolas é responsabilidade da escola dar educação? Essa questão é o que a gente havia falado no início, né? Quando escasseia a educação no lar, de alguma forma a gente está transferindo para outras instâncias e muitas vezes para o colégio, que não tem essa tarefa específica, né? A tarefa do professor é educar, mas educar na disciplina, as disciplinas que são naturais no processo educacional, né? Na área do conhecimento e tal. Mas a educação moral, ela se dá no lar. Mas, claro, na medida que a humanidade também vai evoluindo, o professor também vai tendo de alguma maneira, ele vai passando também o seu exemplo, vai passando o seu carinho, o seu amor, e isso está auxiliando aquele jovem no seu processo educacional no que se refere à questão moral. Também está ocorrendo. Mas a grande tarefa é do lar, no processo de moralização do jovem, sem dúvida nenhuma. Né? Então, isso que nós estamos conversando aqui deveria ser muito mais difundido, né? Para que nós, enquanto família, pudéssemos perceber com clareza a nossa tarefa, especialmente os pais, dessa responsabilidade maior,
quando escasseia isso do lar, vai ser transferido de alguma maneira, como a gente está observando. E a gente vê muitas vezes nos colégios os professores serem até agredidos. Então, o que é isso? Exatamente a falta da educação do lar, né? Do berço, da casa onde nasceu, da família, enfim. Então, nós estamos vivendo, assim, queridos irmãos, uma necessidade imensa de refletirmos sobre essa questão. E nós percebemos, e nós podemos, como pessoas adultas, de alguma forma espiritualizadas de alguma maneira, né? Ainda muito aquém de uma espiritualidade maior, mas já recebendo essas primeiras letras do alfabeto da cristianização, nós temos sim responsabilidade com o nosso vizinho, com a criança que nós deparamos na nossa frente, porque a nossa atitude, o nosso exemplo, o nosso comportamento está passando alguma coisa para aquela pessoa. É que a gente não percebe, como nós falamos também durante o trabalho, que pensando nós estamos criando formas, pensamentos. Quando nós pensamos, estamos estruturando todo um processo, toda uma energia que é vista inclusive pelos espíritos, porque a gente não tem essa percepção, mergulhados na matéria, nós não conseguimos perceber isso. Mas os pensamentos são visíveis, e com os nossos pensamentos nós atraímos companhias espirituais. Então, se nós atraímos companhias espirituais positivas por pensamentos equilibrados, nós estamos beneficiando um conjunto enorme de pessoas à nossa volta. Estamos, de alguma maneira, beneficiando a humanidade inteira, porque Gandhi já havia falado, né? Quando um homem se ergue, a humanidade se ergue com ele também. Um pouquinho com ele, quando alguém se ergue. E quando alguém queda, quando alguém cai, nós levamos também algumas pessoas, ou muitas pessoas conosco, pela força do exemplo. Por esse impulso fantástico da força do pensamento, da força do sentimento. Então a gente tem que olhar muito isso. Um filho com muitos problemas, que sofre e nos faz sofrer, mesmo tendo a nítida certeza da lei de causa e efeito. Como mudar esta situação para que possamos resolver esse problema? São questões que nós trazemos realmente do nosso passado, né? Quando a gente percebe aquele filho com um problema extremamente difícil, nos convidando à tolerância, ao amor. Se a gente pensar o que nós fomos no passado, que relacionamento tivemos com esse filho no passado, então a vida está nos oportunizando esse momento, essa nova vivência, agora em conjunto, para que desfaçamos esses ódios, esses rancores do passado. E, meus irmãos, somente através do amor, muito amor, porque o amor tem essa energia, essa essência que consegue desgastar esses elos negativos de ódios, de rancores, daquilo que a gente fez no nosso passado, que nós não conhecemos, para o nosso bem, nós desconhecemos hoje, mas nós sentimos no coração, muitas vezes, né? Então, o que vai desfazer, diluir esses elos negativos é o exercício do amor, o exercício da tolerância, da educação, sim, passarmos os elementos necessários para a educação desse jovem, mas muito amor, pedindo muito a Deus que nos ampare, conduzindo essa criança para a evangelização, frequentando a fluidoterapia no centro espírita, são recursos que vão nos dar condições de transformarmos essa realidade. A gente tem que ter essa crença absoluta, porque isso é absolutamente correto, né? Perfeitamente correto. Estamos mergulhados na substância divina de Deus, que é infinitamente justo e bom. Quando nós olhamos a vida por essa perspectiva, nós vamos perceber que tudo que ocorre conosco é para o melhor. Então, quanto talvez esse pai, essa mãe, tenha pedido a Deus a oportunidade de uma nova reencarnação com esse filho, para desfazer esses elos do passado, esses elos negativos. Então, a gente tem que buscar agradecer a Deus, pedindo força a Ele, pedindo força aos nossos amigos espirituais e buscando os recursos necessários para superar essas dificuldades. Que, sem dúvida alguma, se fizermos o nosso melhor, nós vamos alcançar essa dádiva sublime, né? Temos duas questões aqui que estão relacionadas. Nesse contexto em que a família é o alicerce, como se encaixa a separação dos casais? O divórcio na visão espírita. A questão do divórcio é uma possibilidade para evitar
talvez danos mais graves, porque a dupla, o casal, de alguma maneira, não está conseguindo superar aquela dificuldade, né? Só por isso que se justifica o divórcio, que talvez a convivência possa levar a alguma coisa mais grave, mas nós não solucionamos o problema. E nós vamos ter que solucionar em algum momento, né? Tem uma historinha do Segismundo, que o pessoal se arrepia quando escuta, mas ela é verdadeira no sentido simbólico, né? Que o Segismundo era uma criatura terrível, aquele cara que bebia toda noite, que saía, que ia a festas, etc. E a esposa era espírita, uma pessoa firme no espiritismo, e foi lá suportando o Segismundo, passando os anos, as dificuldades, aquela convivência muito difícil. Ele se tornava muitas vezes violento depois de beber, etc. E ela foi indo firme, né? Foi suportando aquele processo todo. E ao desencarnar, ela teve uma surpresa. Porque na ideia dela, ela tinha cumprido a sua prova, né? Que era suportar o Sigismundo, né? Qual não foi a sua surpresa quando o seu amigo espiritual lhe diz, ela expõe o caso a ele acompanhou naturalmente ao longo do processo, e ele lhe diz então que agora ela iria reencarnar novamente, depois de um período na erraticidade, né, com o Segismundo, para aprender a amá-lo, porque ela havia suportado a presença do Segismundo. Então essa história simboliza um pouquinho essa questão do divórcio, né? A gente tem essa possibilidade nas leis humanas, na separação estratégica, porque não temos condições, muitas vezes, de suportar aquela pessoa difícil, mas é nosso irmão. E se esse relacionamento se apresenta nessa condição, é porque existem laços negativos estruturados em nosso passado. E a gente está tendo a oportunidade de dissolver esses laços e transformá-los em laços de amor, de fraternidade e tal. Mas a lei humana nos faculta a possibilidade da separação. Mais tarde a gente vai reatar de alguma forma. Que Deus nos ajude. Falaste que a base da educação ocorre na fase infantil. Como uma família pode auxiliar um filho que não absorveu tudo o que precisava nesta fase e está entrando na fase adulta? A gente tem que pensar que nós temos experiências diferentes, nós temos formas de ver diferentes. Muitas vezes, ou algumas vezes, a gente deseja que o outro enxergue por nossa ótica. Isso é uma dificuldade muito grande que a gente tem ainda, em razão da nossa condição evolutiva. A gente está despertando para isso, parece que a humanidade está despertando um pouco mais para isso, né? De querer ver com que as outras pessoas enxerguem pela nossa mesma lente de percepção a realidade que para nós é uma, que para o outro é diferente. Então isso é um desafio também para nós. Nós observamos que o filho que está conosco talvez tenha uma percepção muito maior que nós. A gente tem que ter essa humildade também de entender isso. Mas sim, nós temos que fazer o nosso melhor no processo educacional. A infância tem também essa relevância, né? No sentido da criança estar mais permeável ao processo da educação. Mas se nós fizermos o nosso melhor, porque sempre a gente fazendo o nosso melhor, a gente fica em paz com a nossa consciência, e isso é o mais importante, né? Se a gente fizer o nosso melhor, buscando o aprendizado, a gente tem que estar sempre buscando através da leitura, por isso nós colocamos ali a participação nos grupos de estudos, a leitura do Evangelho, a leitura da literatura espírita, da linha da psicologia espírita, que é maravilhosa, né? Isso tudo vai nos auxiliando a compreender a outra pessoa que está conosco. Às vezes o que nós achamos que é alguma coisa muito negativa pode ser um equívoco nosso. Talvez a pessoa esteja à nossa frente, né? Num sentido de entendimento maior. Talvez seja um espírito até mais evoluído que nós, né? E a gente não está entendendo muito bem. Então nós temos que buscar de todas as formas um despertamento de nossa consciência, o diálogo com essa pessoa. O diálogo é fundamental na nossa casa, na nossa família. Isso é um problema que a gente enfrenta hoje, porque a televisão ocupou esse espaço do diálogo, né? Nas nossas casas, no geral. A televisão ela toma conta desse processo todo, e nós não conversamos com os nossos filhos, com a nossa companheira, com o nosso companheiro.
E às vezes os processos vão se criando aquelas sombras, porque a sombra é exatamente o que não foi reconhecido, que fica lá no porão da nossa consciência, do nosso subconsciente, né? E vai criando um monstro muitas vezes. Quando a gente começa a dar atenção para aquele processo, ele já está extremamente estruturado e vai ser muito mais difícil nós resolvermos aquela questão. Então o diálogo é muito importante, nós conversarmos com os nossos filhos, dialogarmos, mostrarmos algumas coisas sobre o ponto de vista, o nosso ponto de vista, ele vai mostrar o ponto de vista deles, abrirmos espaço para que o jovem, enfim, o nosso filho possa colocar também o seu pensamento, que aí a gente vai dialogar, senão é um monólogo, né? Nós falamos como era antigamente, o pai falava, era lei, e nós precisamos conversar. O diálogo vai nos facultar essa possibilidade de entendermos a problemática sob a ótica desse filho, né? E aí, se fizermos o melhor, se estamos conduzindo o nosso filho à evangelização, se estamos exercitando a evangelização em nós, o auto-evangelizar-se, a gente está fazendo o nosso melhor. Então, se estamos fazendo o nosso melhor, é isso que Deus espera de nós. É isso que os amigos espirituais esperam de nós. Então, fica tudo tranquilo, né? O que fazer se a família se foi? Não temos mais ascendentes, irmãos, e os filhos não nos querem por perto, e não nos perdoam porque os deixamos por um período no passado. São questões que nós trazemos também, né? Nada ocorre que a gente possa pensar, meu Deus, que injustiça que está ocorrendo conosco, né? Talvez seja uma injustiça imediata daquele filho, daquele familiar que ali está, mas existe um contexto mais amplo. E nós sempre temos que pensar que estamos com a paternidade divina, que é Deus, né? E Deus nos ama invariavelmente, sem condições, um amor incondicional. E o que a gente deve buscar ao máximo evitarmos, que é um exercício difícil às vezes, é essa coisa da autocompaixão. Né? A gente buscarmos o auto-amor. Esse é o grande desafio, o nosso auto-amor. E se a gente sente a carência de amor dos nossos entes queridos, a gente tem toda a possibilidade de nos dirigirmos, de nos movimentarmos, quem sabe para um asilo e darmos amor que nós temos em nosso coração, a um orfanato, e distribuirmos amor. E a gente vai sentir esse amor de retorno para nós, nos abastecendo a alma, nos inundando o coração. Então, esse é um movimento que todos nós temos a possibilidade de realizar em qualquer momento de nossas vidas. Se nos sentirmos de alguma maneira solitários, abandonados pelos nossos entes queridos, espalhemos amor. Esse amor vai retornar abundantemente para a nossa alma, né? Nos trazendo esse conforto que a gente deseja. Eu acho que isso é muito importante para nós. Eu acho que talvez auxilia a quem realizou esse questionamento. Quando uma criança é abandonada pelo pai, por ser de uma relação extraconjugal, é ainda deficiente mental. Qual é a postura da primeira esposa que entende a materialidade do marido, mas não consegue que ele assuma seus erros e ame essa criança? A postura da mãe. A postura é amar muito, né? Independentemente da situação, porque o que carece a nossa sociedade, a nossa humanidade, é o amor. E a carência de amor é que estruturou a problemática que a gente vê, que a gente observa em toda a sociedade, em todas as famílias. É a carência de amor. Então, na medida que a gente ama, independentemente da circunstância, independentemente de como se estruturou aquele processo, amar, né? Amar o amor é esse sentimento maior que estrutura o próprio universo. E é através do amor que nós criamos. O poder co-criador, ele é originário do amor. Então, se nós amamos intensamente, tudo se resolve, tudo se estrutura, né? Na minha humilde opinião, essa é a receita, é o amor. A gente amando resolve essas questões todas, que são bem difíceis. E muitas vezes nos desafiam a questão do orgulho, né? Porque esse filho é de outra pessoa, etc. Houve uma traição,
Mas o amor vai superar tudo isso, vai passar por cima de tudo isso e vai nos trazer imensas alegrias, porque essas questões, elas não se estruturam ao acaso. Voltamos a frisar isso, né? Tudo isso, tudo que ocorre conosco é consequência de escolhas do passado e do presente. A vida é um contínuo. Lá do passado, nós vamos escolhendo coisas, essas coisas vão estruturando circunstâncias, relacionamentos, porque os relacionamentos também são consequência dessas escolhas do passado, pela lei de sintonia. Tudo é perfeito e justo. E quando a gente percebe isso, a gente percebe Deus em nossa vida, e nós passamos a agradecer a Deus a vida que temos. E como contrapartida, nós começamos a amar as circunstâncias de nossa vida, amar as pessoas que estão à nossa volta. E tudo isso se equaciona com o amor. Aqui um depoimento. Gostaria de saber por que os mendigos, os deficientes físicos, há um mês estou frequentando a casa espírita. Eu era muito revoltado, agora estou entendendo. Exatamente, né? A doutrina espírita nos traz essa clareza, assim, da nossa vida, como se estrutura. Isso é uma coisa maravilhosa. Quando a gente entende isso, a gente não pode mais ver a vida como a gente via antes, desse entendimento, desse conhecimento, né? Isso nos impulsiona a nossa autotransformação. De que forma podemos mostrar à família, a qual nasce da importância de Deus, da moral, na educação das crianças, sem interferir nas suas escolhas, mesmo parecendo que somos de famílias diferentes? O pai e a mãe têm uma responsabilidade muito grande, especialmente nesses primeiros anos da criança. E nós temos, como espíritas cristãos, nós temos o dever de conduzir a criança à evangelização infanto-juvenil, porque a gente sabe com toda clareza que isso é o melhor para essa criança. Às vezes a criança se rebela contra esse movimento porque existem inclusive companhias espirituais que não desejam a transformação dessa criança. Maior a responsabilidade ainda dos pais nesses primeiros anos, de 5, alguma autoridade inclusive nesse sentido, a autoridade dos pais que desejam o melhor para os seus filhos, conduzirem as crianças à evangelização. Vai chegar o momento da escolha deles, né? Mas essa primeira etapa é muito importante que os pais exerçam a função de pais e não deixar, não, meu filho tem 5 anos, ele escolhe todas as coisas. Não pode ser assim, porque com 5 anos a gente não tem condições de escolher, né? Nós não trazemos capacidade de entendimento da vida suficiente que nos dê essa possibilidade. Então, vigora aí a responsabilidade dos pais de conduzirem essas crianças à evangelização. Mais tarde, sim, eles vão ter certamente o livre-arbítrio deles e vão optar se quer ou não. E normalmente na adolescência isso começa a acontecer, né? Surgem essas crises. Mas aí a sementinha foi plantada. E muitas vezes o jovem ele se afasta da casa espírita e vai voltar mais tarde, como alguém já mais maduro, carente daquele ambiente que ele sentiu nos primeiros anos, né? Então é nossa responsabilidade, sem dúvida. Como professor universitário e pai de um filho pequeno, vejo e percebo muita esperança no pequeno de 7 anos, mas muita falta de esperança nos jovens. Mesmo apresentando que temos 2 lados e às vezes ficando descrente, conseguimos passar mais esperança e luz? A gente tem notícias, especialmente com o Divaldo Pereira Franco, né, na psicografia dele, com Manuel Filomeno de Miranda, especialmente, Transição Planetária, né, de que estão reencarnando muitos espíritos já num processo de elevação maior, no campo da política, no campo das artes, da música, da pintura, enfim, das ciências, em todas as áreas do conhecimento humano, exatamente para estruturarem eles, começarem também. A gente não pode passar para eles toda essa tarefa, por isso é importante a informação hoje, né? Mas eles serão os continuadores, com muito mais qualificação desse processo de transformação. Então, o nosso exemplo,
a nossa atitude positiva vai auxiliar esses espíritos que estão chegando com essa tarefa. E muitos deles se rebelam e precisam da nossa orientação, né? O Divaldo também fala nas crianças índigo, que trazem essa condição bem difícil, né? E que nos testam, nos questionam a todo momento, e nós temos que ter uma certa firmeza também. Por isso a gente tem que se esclarecer, por isso a importância de nós nos evangelizarmos, passando essa confiança para esse espírito que vem com essa tarefa, encontrando relevância na nossa atitude, no nosso comportamento, relevância nesse sentido, dessa transformação moral, né, no exemplo que a gente está passando. Então são desafios, e a gente tem que ter muita esperança, sim, nos jovens, mesmo nos jovens, né, que a gente vê toda essa ebulição que nós estamos observando, mas isso é tudo efeito do que nós estamos oferecendo a esses jovens. A estrutura familiar que esses jovens estão recebendo, né? Tudo isso é efeito, esse processo todo é efeito disso, daquilo que nós estamos oferecendo aos jovens, às crianças. Então depende de nós essa transformação, à medida que vamos firmando em nós essa transformação espiritual, nós vamos passando confiança aos jovens que estão conosco, aos nossos filhos, às crianças que estão convivendo conosco, que é a força do exemplo. É muito maior, como a gente falou também no início, do que a força da palavra, né? O exemplo é fundamental, da importância de nós vivenciarmos isso em nossos lares. Bem, esgotado o nosso tempo, nós vamos encaminhar a última questão, pedindo desculpa aos irmãos que não puderam ter suas questões atendidas, mas nós procuramos reunir aqui, né, as perguntas que atendiam as questões mais amplas, mais genéricas do interesse comum. A humanidade parece ter 20 mil anos. O espírito teria a sua primeira encarnação na Terra ou já vem de um outro plano? Que idade tem o espírito? Que idade tem o espírito? Para a gente ter uma ideia, na Evolução em Dois Mundos, o André Luiz nos diz que dos primeiros vírus que habitaram a Terra até o homem da Idade das Cavernas, há um espaço de tempo de 1,5 bilhão de anos, 15 milhões de séculos. Então a gente é bem velhinho já, né? Mas mesmo assim nós estamos engatinhando nesse processo humano, porque a gente tem muito pouco tempo de existência consciente, né? Paul MacLean tem um trabalho muito interessante na área da neurologia, que é o cérebro trino. Então ele coloca assim que nós temos um cérebro paleomamífero, aliás, primeiro um cérebro reptiliano. Esse cérebro reptiliano teria 200 milhões de anos. Depois uma camada de córtex cobriu esse cérebro reptiliano, que ele chamou de paleomamífero, que teria 100 milhões de anos, correspondente aos mamíferos, naturalmente, aos primeiros mamíferos, né? E apenas há 500 mil de anos o neocórtex, que corresponde aos mamíferos superiores, que vamos alcançar então a condição humana. Então nós somos novinhos no campo humano. No campo racional nós somos muito novos ainda. Mas dizer a idade do espírito eu não tenho condições de dizer com toda certeza. Mas somos bem velhinhos. Já reencarnamos muitas vezes. Né? E ainda seguimos a cartilha dos instintos. Vejam que a gente é renitente, né? Mas o desafio grandioso para nós agora é exatamente esse salto evolutivo, né? Buscarmos não mais seguirmos o personalismo, seguirmos o ego, mas essa busca do despertar desse Deus em nós. Aí sim o nosso ego, que existirá sem dúvida alguma, a nossa personalidade, mas como Paulo de Tarso, estará na condição de servo do Cristo, né? Que é uma coisa linda e maravilhosa. Então, muito obrigado a todos, que Deus nos ampare, que a gente possa levar essa luz para os nossos lares, a luz que a gente recebeu da espiritualidade aqui, na forma de sorriso, de amor, de concórdia, de fraternidade, para os nossos entes queridos e para todas as pessoas com as quais nós convivemos. Então, muita paz a todos. Obrigado. Assim, irmãos, concluímos o nosso encontro, agradecendo muito ao nosso querido Paulo Renato pelo seu trabalho, envolvendo ele nas nossas vibrações mais fraternas,
sendo que sempre ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Já o convidamos para proximamente, sempre que puder, esteja conosco. Agradecemos a presença de todos os irmãos, agradecemos as contribuições em nome do Hospital Espírita de Porto Alegre, muito importante em nome da direção daquela instituição e principalmente de seus enfermos, beneficiados com a generosidade dos irmãos. Agradecemos ao Paulo Rogério, presidente da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, por ter proporcionado mais uma vez um encontro tão feliz, tão proveitoso quanto esse que temos agora. E agradecemos a Deus, a Ti, Senhor, por nos estender o Teu amor convertido nesta oportunidade de reflexão sobre questões tão importantes para todos nós. E sempre encontramos, Senhor, ao reflexionarmos sobre os desafios de entendimento das Tuas leis, uma mensagem de esperança. Sentimos que o Teu amor nos sustenta, que nos oferece condições para caminharmos através da experiência na Tua direção. Ajuda-nos, Pai, a estarmos com o coração como estivemos durante esses instantes, oferecidos ao Teu amor para desfrutá-lo plenamente. Que possamos sentir esse amor em todos os instantes da nossa vida, em nossos lares de modo muito especial. Que possamos nos defrontar com as situações apresentadas, reconhecendo oportunidades grandiosas de progresso para o Espírito. Ajuda-nos a vivenciar essas situações confiantes, felicitados como agora estamos, quando acolhidos nesta prece, Te agradecemos por esses instantes. Que eles possam se projetar em todos os momentos de nossa vida e possamos estar ligados ao Teu amor, sentindo a fruta do Teu amor, como agora, quando Te oferecemos o coração para que as Tuas bênçãos nos alcancem. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos. Recompensa com o Teu amor, a espiritualidade, que amorosamente também se dedicar e sustentar as nossas atividades. E seja feita sempre a Tua vontade. Despede-nos na Tua paz. Que assim seja. Muito obrigado, irmãos.